Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Gênesis, o livro da criação divina. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos: autoria, data, local e temas do livro de Gênesis, é o primeiro. Em segundo lugar, vamos falar sobre o objetivo do Gênesis. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o conteúdo do Gênesis. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Autoria, data, local e temas do livro de Gênesis. A autoria do livro de Gênesis. Embora em nenhuma parte do livro de Gênesis exista uma menção de Moisés como sendo seu autor, os estudiosos mais conservadores da Bíblia Sagrada, especificamente os que estudam o Pentateuco, apontam Moisés como autor do livro de Gênesis, pois existem vários textos bíblicos confirmando Moisés como o autor de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós podemos ler isto em Daniel, capítulo de número 9, livro de Daniel, capítulo de número 9, versículos 11 e 13, que diz assim, 9, 11, 13. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam. E fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Portanto, aqui quando Daniel menciona a lei de Moisés, ele está mencionando exatamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, entre eles Gênesis. Daí nós podemos confirmar que Moisés é o autor do livro de Gênesis. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 7, João, capítulo de número 7, versículos 19 a 24, também há uma confirmação aqui sobre a lei de Moisés. Então, João, capítulo 7, 19 a 24, diz assim: Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Data da escrita do livro de Gênesis. Acredita-se que Gênesis, o livro do começo, foi escrito entre 1445 a 1405 a.C., considerando que os acontecimentos narrados no livro de Gênesis ocorreram no período de 4004 a.C. a 1805 a.C. Local da escrita do livro de Gênesis. Acredita-se que o livro de Gênesis ele foi escrito no deserto,
durante a peregrinação de Israel entre o Egito e o Monte Sinai, em algum lugar na península do Sinai. Tema do livro de Gênesis, ou temas. O livro de Gênesis, conhecido como o livro de começos, ou para os judeus, Bereshit, isto é, no princípio, traz em seu bojo os seguintes temas principais. Em primeiro lugar, a criação do universo e do homem. Primeiro tema. Como segundo tema principal, a queda do homem, ou principais, a queda do homem com a sua respectiva morte física e espiritual. Como terceiro tema, a promessa de redenção dos homens por intermédio de Jesus Cristo. Em quarto lugar, a depravação moral e espiritual da humanidade. Em quinto lugar, o julgamento divino dos homens. Em sexto lugar, a história dos patriarcas, o início da nação de Israel. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre o objetivo do Gênesis. O livro de Gênesis apresenta em cada momento da narrativa dos fatos objetivos pontuais e diversos. Entretanto, nós podemos particularizar alguns propósitos com profunda amplitude teológica que formataram toda a fé doutrina cristã, aos quais nós podemos mencionar, em primeiro lugar, primeiro objetivo, mostrar a doutrina do único e verdadeiro Deus. Apesar da narrativa de diversas histórias e a apresentação de proeminentes personagens como Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José, o principal personagem do livro de Gênesis é o próprio Deus, único e verdadeiro, mencionado por pelo menos 417 vezes neste livro, sendo El, Deus, 16 vezes, o nome Adon, Senhor, 40 vezes, Elohim, Deus, 194 vezes, Yahvé, o Senhor, 167 vezes. Este protagonismo revela aos homens de todas as épocas sobre a existência de um Deus criador de todas as coisas, detentor de atributos divinos exclusivos, como a onipotência, pode todas as coisas, como a onisciência, sabe de todas as coisas, e como a onipresença, todas as coisas estão contidas nele. E tem um episódio em Gênesis em que Deus demonstra a sua onipotência e a sua onisciência. É o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 18, versículos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 18, 1 a 15. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres.
Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também, o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Portanto, o Senhor aqui demonstra o seu poder quando ele diz: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Então mostra a sua onipotência. E mostra a sua onisciência quando desmente Sara. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Ela estava em outra tenda e riu. E o Senhor, então, na sua onisciência, já sabia que Sara tinha rido da promessa de um filho. Dentre outras revelações, o livro de Gênesis nos mostra elementos que formatam a doutrina do único e verdadeiro Deus, nas quais nós podemos mencionar, dentre estas revelações, de que Deus é um ser pessoal, isto é, ele possui personalidade própria, que pensa, que ama, que planeja, etc. Sendo transcendente, ou seja, está muito acima da criação em sua santidade e bondade. E ao mesmo tempo, ele é imanente, está presente, ativo no ambiente das coisas criadas e se relaciona com toda a criação, com ações de escolher, de abençoar, de ver, de disciplinar, de orientar. Uma passagem bíblica que nos remete a esta condição de que Deus quer se relacionar com a sua criação, especialmente o homem, está em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 13, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Portanto, aqui uma demonstração clara desta relação de Deus com a sua criação. Dentre as revelações de Gênesis, demonstra também que Deus é um ser que emana amor, agindo com graça, ou seja, com favor imerecido, em prol do homem criado, que ao lhe desobedecer no jardim do Éden, caiu em desgraça, de morte, mas mesmo assim foi agraciado com a promessa de um Salvador. Gênesis 3, 14, 18 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a promessa da redenção do homem em Jesus Cristo. No versículo 15. Como forma do favor imerecido, da graça, da misericórdia de Deus. Pois Adão e Eva haviam desobedecido o Senhor e caíram em desgraça de morte física e espiritual. Mas o Senhor aqui estabeleceu uma promessa de salvação. A descendência da mulher pisaria no calcanhar, feriria o calcanhar da serpente. Aliás, ferirá a cabeça da serpente. E a serpente ferirá o calcanhar. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva
do campo. Portanto, aqui demonstra Deus como um ser que emana amor, mesmo com a desobediência de Adão e Eva, mesmo com as sentenças estabelecidas em cima deles, sentenças fortes, pesadas, Deus fez a promessa de um Salvador. Versículo 3, item 3. Também, uma das revelações de Gênesis é que Deus é um ser misericordioso, pois pelas ações e orações dos homens, ele perdoa os pecados deles, mas também ele é um ser de justiça, pois pela sua santidade e retidão, ele vai julgar com equidade e justiça a todos que praticam atos de acordo ou contrários aos seus preceitos e vontades aradas em sua palavra na Bíblia Sagrada. E nós podemos ler isso em Gênesis, capítulo de número 18, versículos 22 a 33. Gênesis 18, 22 a 33, diz assim: Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se iria o Senhor. Falarei ainda: se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Portanto, aqui neste texto, Abraão intercede junto a Deus pelos homens de Sodoma. E Deus disse que se ele achar pelo menos 10 justos no meio daquele povo, ele não destruiria. Mostrando então a sua misericórdia, mas também a sua justiça. Deus é justo. No livro de Gênesis, nós podemos contemplar a origem de uma nação chamada Israel, que teve promessas, bênçãos e a sua fé ancorada e fortalecida em um Deus único, verdadeiro e fiel, que veio a ser a pedra angular das crenças, doutrinas e dogmas da fé cristã. Então, o primeiro ponto, o primeiro objetivo do livro de Gênesis é mostrar a doutrina do único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, o segundo objetivo de Gênesis é mostrar o criacionismo como o princípio de tudo. O criacionismo proclama que Deus é o criador do homem, dos céus, da terra e de todas as coisas que neles há. Os fatos narrados na Bíblia Sagrada sobre a criação de tudo e de todos, por ordem e feitura divina, devem ser aceitos, sem qualquer objeção, como literais, reais, históricos e como fundamento dogmático, para refutar qualquer teoria humanística sobre a origem de tudo. E quando nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está bem claro que Deus criou, ou seja, está bem claro, não a teoria, mas a realidade
da criação dos céus e da terra e de tudo que neles há, ou seja, do criacionismo. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 26, 27 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A verdade do Evangelho de Cristo. Os 11 primeiros capítulos, o terceiro objetivo é na realidade, Gênesis vai mostrar a verdade do Evangelho de Cristo. Os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis nos dá a dimensão verdadeira da origem, propósitos e futuro de todas as coisas, especialmente a do homem, mas ao mesmo tempo nos remete à compreensão da essência do Evangelho de Cristo, consubstanciado nos seguintes preceitos. Em primeiro lugar, Deus é criador de todas as coisas e do homem e quer manter uma comunhão saudável e plena com este homem, coroa de sua criação. Em segundo lugar, o homem, pela sua desobediência a Deus, caiu em desgraça de morte física e espiritual, se separando da presença do Senhor. Em terceiro lugar, pela excelsa misericórdia e graça de Deus, o homem foi salvo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para estar eternamente na presença do Senhor. Deus é um justo juiz, que a seu tempo exercerá o seu juízo, condenando os ímpios à morte eterna. Em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Enoque, um homem justo, fiel a Deus, que andava com Deus, Deus tomou para si. Ou seja, ele não passou pela morte. Ele foi trasladado. E este foi o primeiro pregador aos homens do início, aos homens do tempo de Adão e de Eva. E isso é dito na carta de Judas. Na carta de Judas, ele fala que Enoque foi um pregador da justiça de Deus. Judas, versículos 12 a 16, diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E agora ele vai dizer sobre este primeiro pregador. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras inocentes, insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grande arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos
interesseiros. Passemos agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre o conteúdo do Gênesis. Então, numa breve recapitulação, o objetivo do livro de Gênesis é, em primeiro lugar, mostrar a doutrina do único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, mostrar o criacionismo como o princípio de tudo. Não como uma teoria, mas como uma realidade. Deus criou todas as coisas. E em terceiro lugar, mostrar a verdade do Evangelho de Cristo, a salvação em Cristo da humanidade. Em terceiro lugar, como terceiro item da lição, nós vamos estudar agora o conteúdo do Gênesis. O livro de Gênesis, em sua essência, de forma simplificada, apresenta duas divisões históricas, sendo a primeira parte relacionada à criação de todas as coisas e o início da história humana. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E a segunda parte relacionada à história dos patriarcas e do início da nação de Israel. E isso vai do capítulo 12 ao capítulo 50. A partir destas duas divisões, nós temos então um registros de muitos acontecimentos que fundamentam importantes verdades absolutas sobre Deus e sobre a nação de Israel. Neste ponto da lição, da aula, nós vamos estabelecer aqui uma visão panorâmica do livro de Gênesis, considerando que no decorrer das próximas 12 lições bíblicas, nós estudaremos de forma detalhada os fatos registrados. Lembrando que os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis nos leva a uma compreensão teológica dos demais capítulos da Bíblia. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, se não fosse registrado estes capítulos na Bíblia, nós não entenderíamos o restante da Bíblia. Portanto, super importante estes 11 primeiros capítulos da Bíblia. E falando sobre este conteúdo, na primeira divisão, na primeira parte, que fala sobre a criação de todas as coisas e o início da história humana, nós vamos falar sobre, em primeiro lugar, nesta parte, se fala primeiro na criação do universo. Deus cria, então, em 6 dias, o universo, e especialmente o homem, coroa de sua criação, feita a sua imagem e semelhança, descansando no 7º dia, como condição de contemplar e se relacionar com tudo que foi criado. E nós lemos partes, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, que mostra claramente que Deus criou os céus, a terra, o homem e todas as coisas que neles há. Em segundo lugar, nesta parte da criação de todas as coisas e o início da história humana, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, mostra a queda do homem. A relação entre Deus e o homem é quebrada pela desobediência de Adão e Eva, dando a luz ao pecado. Nós chamamos, por definição, pecado, transgressão da lei, desobediência. Porque Deus dissera ao homem e à sua mulher que não comessem do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que estava no jardim do Éden. Porém, sucumbindo aos encantos e sagacidade de Satanás, eles comeram desse fruto proibido por Deus. E, por conseguinte, caíram em desgraça, ocorrendo, devido a esta transgressão, uma punição severa sobre o homem, que foi a sua separação da presença de Deus e a sua consequente expulsão do paraíso e a sua inconsequente desgraça de morte física e espiritual. Apesar da punição dada ao homem, Deus promete a redenção do homem por meio de Jesus Cristo. Nós já lemos e vamos aqui recapitular que em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, Deus anuncia então a redenção do homem
o Salvador, Cristo Jesus, para reconciliar o homem a Deus, já que se separara pela desobediência do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus falando isto para Satanás, que até então tinha o poder da morte. Em terceiro lugar, do relato da criação de todas as coisas e o início da história humana, nós temos o dilúvio universal. Expulsos do paraíso, Adão e Eva originaram uma grande descendência na Terra. A população mundial cresceu exponencialmente e com o mesmo vigor, a promiscuidade, a depravação dos homens também cresceu. E assim o homem não refletia mais a glória de Deus em seu comportamento individual e nas relações sociais. Neste contexto, Deus resolve mudar o curso da humanidade e, em sua infinita bondade e misericórdia, promove a salvação dos remanescentes da parte boa desta humanidade, através de um dilúvio universal, preservando a vida de uma família, cujo patriarca era Noé, e também as vidas dos animais, previamente escolhidos para o recomeço da história dos homens sobre a face da terra. A sentença sobre os injustos foi severa, pois a inundação de toda a terra com água retirou o fôlego de vida de cada ser existente. Em contrapartida, o temor e a obediência de Noé preservou-lhe a vida e a de seus familiares, protegidos em uma arca, navegando nas águas sobre a terra, até que a terra seca aparecesse e firmasse o recomeço da história do homem com as bênçãos do Senhor. Portanto, o dilúvio universal, na realidade, antes mesmo de ser uma sentença, uma punição, foi a salvação da humanidade, onde uma família foi salva para recomeçar a história do homem sobre a face da terra. Em quarto lugar, nesta parte da criação de todas as coisas e o início da história humana, nós temos a desordem dos homens, chamada também a Torre de Babel. Noé, então, por causa de sua irresponsável embriaguez, mancha a integridade moral e espiritual de sua casa, de sua família, e amaldiçoa o seu neto chamado Canaã, filho de Cã, por ter visto a sua nudez, e a partir de então, seus filhos, Jafé, Cã e Sem, dão origem às nações de todo o mundo. As nações da terra, após o dilúvio, como descendência dos filhos de Noé, para estabelecer uma religião própria, resolvem construir uma torre, denominada Babel, com o objetivo de atingir o céu. E quem comandou esta construção foi Nimrod. E o que eles queriam era enaltecer o nome deles. Então Deus reprova esta atitude de rebeldia contra ele e pune estes homens, separando em grupos com diferentes idiomas e espalhando-os sobre a terra. E a partir deste instante, eles não se entendiam mais, pois outrora a linguagem era una e universal. É o que nós podemos ler em Gênesis, capítulo de número 11, versículos 1 a 9, que diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem,
para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispensou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Terminando então aí esta primeira parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Na segunda parte, que fala sobre a história dos patriarcas e o início da nação de Israel, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50, nós vamos apenas aqui relatar a história dos patriarcas. E a primeira história de Abraão, Deus chama Abraão inicialmente para ser o pai de uma grande nação, e por meio dele Deus iria abençoar todos os povos do mundo. E o Senhor faz com Abraão um pacto, prometendo que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu, e que toda a terra de Canaã seria dele e do seu povo. Porém, antes da concepção destas promessas, os seus descendentes seriam escravizados por 400 anos em terra estrangeira. Entretanto, seriam livres e com muitas riquezas. Este pacto entre Deus e Abraão foi celebrado numa escuridão da noite, onde repentinamente aparece um braseiro soltando fumaça e passa no meio dos animais partidos, uma vaca, uma cabra e uma ovelha, por ordem do Senhor, ficando assim selado esta aliança entre Deus e Abraão. Como segundo ponto da história dos patriarcas, nós temos a história de Isaac. Isaac, o filho da promessa de Deus para Abraão, representa a continuidade da descendência de Abraão, na condição de um líder de um povo, para receber a grande promessa divina concernente à posse da terra prometida e a promessa de uma grande descendência, tão numerosa como as estrelas do céu, tipificando ainda um símbolo, Isaac, um símbolo perfeito da humanidade, que era substituída por um cordeiro, um símbolo de Jesus Cristo. Esta tipificação se materializa no fato mais relevante da vida de Isaac, onde no Monte Moriá, Abraão construiu um altar, amarrou Isaac, seu filho, neste altar e estendeu uma adaga para matá-lo, como oferta de sacrifício a Deus, segundo a ordenança do Senhor. Porém, antes de fazê-lo, Deus mostrou-lhe um cordeiro e ordenou que esse animal fosse sacrificado no lugar de Isaac. Neste episódio ficou evidenciada a fé de Abraão em acreditar que Deus ressuscitaria de forma sobrenatural seu filho Isaac. Mas, sobretudo, ao prover um cordeiro no lugar de Isaac, o Senhor estava revelando o modo da salvação dos homens, na qual o Senhor daria o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício, tomando o lugar da humanidade perdida na cruz do Calvário. Como terceira história dos patriarcas, nós temos a história de Jacó. Efetivamente, é na história de Jacó, filho de Isaac, que se materializa através de seus 12 filhos, o início da grande nação de Israel. E apesar de sua vida ter sido bastante conturbada, especialmente nas relações familiares e com os seus filhos, isso é, e também com as suas mulheres, foi num evento importante, na cidade de Betel, que Isaac teve um encontro, Jacó, melhor dizendo, teve um encontro com o Senhor, e o seu nome foi modificado, então, de Jacó para Israel. E então, neste ponto, recebeu as promessas dadas a Abraão de ter uma grande descendência e da posse da terra prometida. Portanto, já aí na segunda geração, em Jacó, ele já estaria recebendo estas promessas que Deus fez a Abraão. E por último, nós temos a história de José, na história dos patriarcas. O relato bíblico da história de José conclui a história dos patriarcas da nação de Israel e inicia a preparação da escravidão e do êxodo dos israelitas no Egito, nos dando ensinamentos cruciais de que Deus pode transformar planos maus dos homens em meios de salvação.
apesar de José ter sido jogado num poço, de ter sido vendido a estrangeiros, de ter sido preso, caluniado, se tornou um grande administrador e estadista no Egito. Tudo segundo a vontade e os planos de Deus para abençoar a nação escolhida pelo Senhor, a nação de Israel. Concluindo a nossa aula de hoje, o livro de Gênesis descreve de forma clara e concisa o princípio do universo criado, bem como o princípio da criação do homem. E ainda o início da história da nação de Israel, mas de forma exuberante. O livro de Gênesis nos mostra um Deus todo-poderoso, único, verdadeiro, que quer se relacionar com seus filhos eternamente. Uma bênção de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.